Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Loucos por Biologia. Para você que está chegando agora no canal e não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de Biologia formado pela UERJ e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os temas mais cobrados na específica de Química do vestibular da UERJ. Então, se você vai fazer essa específica, fica nesse vídeo até o final, porque com certeza esses assuntos vão ser cobrados na específica de Química. Então, galera, antes da gente ver os temas mais cobrados na específica de Química da UERJ, eu vou indicar para vocês uma coleção de livros de Química muito boa e para mim é a melhor coleção de Química que tem, porque tem tudo que a específica de Química da UERJ cobra. Então, exatamente essa coleção aqui, ó, Química na abordagem do cotidiano. Eu já falei sobre essa coleção aqui num vídeo que tem aqui no canal, que eu falei sobre os principais temas cobrados no exame de qualificação da UERJ. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E essa coleção aqui, pessoal, Química na abordagem do cotidiano, tem 3 volumes. O livro azul é o volume 1, o livro verde é o volume 2 e o livro vermelho é o volume 3. E eu quero chamar a atenção para o terceiro volume. Então, se a gente olhar, é um livro falando sobre química orgânica. Então, é um livro só para falar de química orgânica. E a química orgânica é muito cobrada na específica de Química da UERJ. Então, desde já é muito importante que vocês leiam esse livro aqui, porque é muita coisa sobre química orgânica e sempre cai na específica de Química da UERJ, beleza? Lembrando que esses 3 livros aqui vocês encontram para baixar de graça na internet. É só dar uma procurada aí no Google que com certeza vocês vão achar. Então vamos para a tela do computador para eu mostrar para vocês os temas mais cobrados na específica de Química do vestibular da UERJ. Então já estamos aqui na tela do computador para a gente ver os principais temas que são cobrados na discursiva de Química do vestibular da UERJ. Então eu separei os 7 temas que sempre caem nessa discursiva. E aí eu coloquei nessa tabela aqui. Então os 7 temas que sempre são cobrados são esses aqui em vermelho. Então tabela periódica, química inorgânica, mol, cálculos estequiométricos, química orgânica, processos de oxirredução e termoquímica. E aí, dentro de cada matéria dessa, eu coloquei os subassuntos que vocês vão estudar dentro de cada matéria. Então, em vermelho está a matéria, e em preto está os subassuntos que vai ter dentro de cada matéria dessa, beleza? Lembrando que todos esses assuntos tem naquela coleção que eu indiquei para vocês na introdução do vídeo. Mas eu também quero conversar com vocês como que é a estrutura da discursiva de Química do vestibular da UERJ. Então, eu particularmente gosto muito do vestibular da UERJ. Por quê? Porque é um vestibular mais simples se a gente for comparar com outros. Então, as perguntas do vestibular da UERJ são perguntas muito diretas. É aquelas perguntas papum que você lê e logo em seguida você já responde. Então você economiza muito tempo na hora de responder uma pergunta. Não é aquele vestibular que cobra respostas de 5, 10 linhas. Então tem perguntas que você vai responder em meia linha, por exemplo. É claro que algumas perguntas vão ser mais complexas. Então, por exemplo, na discursiva de Química, com certeza vai ter alguns cálculos que vocês vão ter que fazer. Mas a maioria das perguntas são perguntas muito diretas que vocês vão responder muito rápido. E o melhor de tudo, pessoal, que o vestibular da UERJ ele tem um padrão. Então, todos os anos as provas são muito parecidas. E agora a gente vai analisar como que é o padrão de perguntas da discursiva de Química do vestibular da UERJ. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um assunto que sempre cai na discursiva de Química da UERJ, que é a tabela periódica. E com certeza vai cair na discursiva desse ano, é um assunto que sempre cai. E a UERJ não quer que você decore a tabela periódica, ela quer que você aprenda a consultar a tabela periódica. Então a própria UERJ já vai te dar a tabela. Lá nas últimas folhas da sua prova, vai ter uma tabela periódica para você consultar. Então vamos ver como que é o padrão de perguntas do vestibular da UERJ? Então aqui no meu computador eu separei algumas discursivas de Química do vestibular da UERJ. E a gente vai ver essa primeira questão aqui de 2017. E essa questão envolve a tabela periódica, e é uma questão muito fácil de ser respondida. Você responde em pouco tempo. A única coisa que a UERJ quer nessa questão é que você saiba consultar a tabela periódica. Então, nessa questão aqui, o que a UERJ deu? A UERJ deu 4 metais. Então, ela deu o ouro, a prata, o cobre e o estanho. E olha a pergunta que a UERJ deu. Considerando os metais citados, escreva o símbolo daquele que possui maior massa atômica.
Para saber a massa atômica, é só você consultar a tabela periódica. Então você vai lá no final da sua prova e a própria tabela periódica que a UERJ deu na sua prova vai te dar a resposta. Então, se a gente olhar aqui, ó, a tabela periódica é organizada assim: o número atômico, que é esse número que fica aqui desse lado, a eletronegatividade, que fica aqui, e a massa atômica aproximada são todos esses números, ó, que fica embaixo do símbolo do elemento químico. Então você vai ver, né, dentre aqueles 4 metais que estava lá na questão, qual é o que tem a maior massa atômica. E aí você vai vir aqui e vai consultar. E aí você já respondeu a pergunta. Viu como que é simples? Então a UERJ sempre tem esses padrões de perguntas. São perguntas papum, que você leu e logo em seguida você já responde. E se a gente continuar lendo a pergunta, a gente vai ver que tem mais uma questão envolvendo a tabela periódica. Então ele também quer saber, ó, o nome daquele que pertence ao grupo 14 da tabela de classificação periódica. E aí você vai lá na tabela periódica e vai ver qual desses 4 metais aqui pertence ao grupo 14. Então vamos lá na tabela periódica. E o grupo, galera, são as colunas, são as linhas em pé. Então o grupo 14 é esse grupo aqui, ó, essa coluna aqui. E aí você vai vir aqui e vai ver quais daqueles 4 metais que está lá na questão pertencem a essa coluna aqui, ao grupo 14 da tabela periódica. Então algo que a UERJ sempre cobra é os conceitos de grupo. O grupo também pode ser chamado de família e também pode cair alguma questão envolvendo o período. Então o grupo são as colunas em pé e o período são as colunas deitadas na tabela periódica. E outro assunto dentro da tabela periódica que é muito importante que vocês estudem é sobre o número atômico e também sobre energia de ionização. Então vamos ver essa segunda questão aqui do vestibular de 2018. Então nessa questão ele deu esses elementos químicos aqui, ó. E aí a pergunta fala o seguinte: a partir do logotipo e com base na tabela periódica, identifique o símbolo do metal de transição interna que apresenta menor número atômico. E aí você vai voltar lá na tabela periódica e você vai ver quais daqueles elementos químicos que têm menor número atômico. E ele dá isso na própria tabela periódica. E o número atômico é esse número aqui, que fica na parte superior do lado esquerdo. Então, se a gente olhar, ó, todos os elementos químicos, ó, tem esse númerozinho aqui. E aí você vai voltar lá na questão e vai ver quais desses elementos aqui apresenta maior número atômico e vai responder. Viu como é que é simples? E se a gente continuar lendo a questão, ele também quer saber, ó, ele quer que a gente nomeie o elemento de maior energia de ionização. A gente vai voltar lá na tabela periódica e vai ver quais daqueles elementos químicos têm maior energia de ionização. Ele também pode chamar de potencial de ionização. Então, energia de ionização e potencial de ionização são a mesma coisa. E o que acontece? A energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Então, ó, se a gente tiver da esquerda para a direita na tabela periódica, essa energia está aumentando. E ela também aumenta de baixo para cima. Então, quanto mais em cima fica o elemento químico, maior a energia de ionização dele. Então, vamos voltar lá para a pergunta? Aí a pergunta quer que você fale qual elemento de maior energia de ionização do grupo do telúrio. Então, ó, olha o grupo aqui aparecendo de novo. Então, o telúrio é esse elemento químico aqui. Aí você vai ver qual o elemento químico do grupo do telúrio que tem maior energia de ionização. Aí você volta lá na tabela periódica. E aí aqui na tabela periódica você vai localizar o telúrio. O telúrio ele está aqui, ó, no grupo 16 da tabela periódica. E qual elemento químico que pertence ao mesmo grupo do telúrio, ou seja, do grupo 16, com maior energia de ionização? Vai ser o oxigênio. Por quê? Porque a energia de ionização aumenta de baixo para cima. E o elemento que está mais acima do grupo 16 é o oxigênio. Então, viu como que as perguntas da discursiva de química do vestibular da UERJ são perguntas fáceis de responder, perguntas bem rápidas. E antes de a gente prosseguir, pessoal, quero te dizer que essa tabela aqui com os principais assuntos que caem na discursiva de química, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para vocês poderem baixar essa tabela para não precisar ficar copiando, beleza? E também lembrando que se você não é inscrito no canal, deixa sua inscrição aqui no canal para você ficar por dentro de todas as dicas sobre o vestibular da UERJ. E se você está gostando desse vídeo, deixa o seu likezão aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? E outros dois assuntos que caem muito é a química inorgânica e a química orgânica. E geralmente ele pede para você escrever a fórmula,
para você dizer qual é a função inorgânica ou a função orgânica daquele composto que ele está te dando. Então é muito importante que vocês foquem também na química inorgânica e química orgânica. Vamos ver dois exemplos? Então, a questão 2 do vestibular de 2017 foi uma questão envolvendo química inorgânica. E ele fala o seguinte: em relação a esse composto, né, o carbonato de magnésio, apresente sua fórmula química. Então, olha que pergunta fácil. Ele só queria que você escrevesse a fórmula química do carbonato de magnésio. Isso você vai aprender lá na química inorgânica. Sua função química inorgânica, ou seja, qual é a função química inorgânica que o carbonato de magnésio ele pertence? É muito simples, sal. O carbonato de magnésio é o sal. Então, a função química inorgânica do carbonato de magnésio é o sal. Então, a UERJ gosta muito de cobrar essas questões dentro da química inorgânica e química orgânica. Ela gosta muito de pedir para você escrever as fórmulas e também para você dizer qual é a função química. E na questão 3 dessa mesma prova, então essa daqui é a questão número 2, de química inorgânica. Na questão número 3, ele faz uma pergunta muito semelhante, mas da química orgânica. Então vamos ver a questão de número 3. Então, na questão de número 3, ele dá essas duas fórmulas estruturais aqui, e ele pergunta o seguinte numa parte da questão, ó. Considere os grupamentos funcionais que estabelecem ligação direta com os carbonos alinfáticos em cada molécula. Nomeie suas funções correspondentes. Então ele só quer que você diga a qual função essas substâncias aqui pertencem. Então são perguntas muito simples de responder, não precisa ficar fazendo cálculo em todas as questões. Algumas questões, claro que vão ter cálculos, mas a maioria das questões são questões muito diretas. E lembrando que essa tabela aqui vai estar na descrição do vídeo para vocês baixarem. Eu não vou ficar falando de todos os conteúdos, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Então o principal objetivo desse vídeo foi apresentar esses conteúdos aqui para vocês e também explicar como que é a estrutura da específica de Química do vestibular da UERJ. E também aqui no canal já tem vídeo falando sobre a específica de Biologia, os temas mais cobrados de Biologia, na específica de Biologia da UERJ. E eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui na descrição para vocês também assistirem. E lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu likezão aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as dicas sobre o vestibular da UERJ, beleza? Um abraço e até as próximas dicas!